Bom dia, meninos! Vamos continuar aqui o nosso conteúdo, assim como nós colocamos lá na sala online, tá? A gente vai passar aí para os dois últimos conteúdos da frente C, tá? Então, esse primeiro conteúdo da frente C que nós vamos trabalhar é núcleo, tá? E síntese de proteínas, tá bom? Quando a gente fala de núcleo, a gente está falando de uma estrutura que só existe em células eucariontes. O número de núcleo é variado, né? Nós podemos ter um único núcleo, podemos ter dois, né? Podemos ter vários núcleos, depende muito do tipo de célula. A maior parte da célula ela é uninucleada, com um único núcleo. Porém, se você pegar as células cardíacas, são binucleadas. Se você pegar as células musculares esqueléticas, são multinucleadas. E existem até células que são anucleadas, como, por exemplo, as hemácias, né? Na verdade, as hemácias elas são formadas com núcleo e depois esse núcleo ele é decomposto, digamos assim. Então, quando nós vamos estudar o núcleo ele tem dois processos. Ou ele não está se dividindo, e nós chamamos ele de núcleo interfásico, ou ele está em divisão celular. Então, a gente vai começar a estudar o núcleo interfásico, tá? O núcleo é uma estrutura que ele também é dividido em partes. Nós temos aí a carioteca, também chamada de envoltório nuclear, cariolinfa, que é a parte líquida dentro do núcleo, é como se fosse o citoplasma do núcleo, o nucleolo, que é uma estrutura responsável pela produção dos ribossomos, e a cromatina, que é o nosso DNA propriamente dito. Tá? Essa é a divisão nuclear. O envoltório nuclear, a membrana nuclear ou a carioteca, tem a mesma constituição da membrana plasmática. Tá? São lipoproteicas, existe um espaço entre elas, chamado de espaço perinuclear. Ela é uma membrana cheia de poros, porque existe uma constante troca, né, de substância entre o núcleo e o citoplasma celular. Tá? Até alguns ribossomos são acoplados aí na membrana nuclear, nessa lâmina nuclear aqui, ó, tá? E os poros eles são regulados pelo complexo de poro, que através de um sinal de reconhecimento promove a abertura ou fechamento do poro, para que haja transporte entre o núcleo, tá, e o citoplasma. Então existe um controle, certo? Nesse complexo do poro, que é ativado pelo sinal de reconhecimento, que faz com que, né, esse anel nuclear seja aberto ou fechado. É bem simples isso, tá bom? Bom, cariolinfa. Cariolinfa nada mais é do que, né, digamos assim, o nucleoplasma ou citoplasma do núcleo. É onde nós temos aí os componentes nucleares, juntamente com moléculas de substâncias. Tá? Nucleolo. O nucleolo ele é uma estrutura que está presente no núcleo, certo? E ele é formado ali por determinados cromossomos, né, na zona organizadora do nucleolo, e a função deles é produzir ribossomos, tá bom? A função do nucleolo é produzir ribossomos, ok? Cromatina. Como eu disse para vocês, a nossa cromatina nada mais é do que o nosso DNA, né? No núcleo interfásico, o DNA se encontra descondensado, né? Então, quando o DNA está descondensado, ele é chamado de cromatina. Tá? Quando ele está condensado, ele é chamado de cromossomo. Só que os cromossomos só aparecem no processo da divisão celular. Tá? Então, essa cromatina ela é dividida em duas partes. Heterocromatina, certo? Que são pequenas regiões condensadas, e eucromatina, que é justamente regiões sem condensação. Tá? Então, nós temos a heterocromatina e a eucromatina. Porém, essa heterocromatina ela não chega a ser um cromossomo, tá? Porque existe partes condensadas e partes descondensadas. Tudo bem? Então, depois que a célula ela entra em divisão celular, a cromatina se condensa. E quando ela se condensa, ela forma as estruturas chamadas de cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que o DNA condensado, né? E tem um formato aí de um X, para que aconteça uma melhor divisão de DNA na hora da divisão celular. Tá? Então, os cromossomos, eles são pedaços de DNA condensados, tá bom?
que são formados justamente para que você tenha uma divisão exata do material genético durante a divisão celular que vai acontecer na célula. Tá? Estrutura de um cromossomo. O cromossomo, ele nada mais é do que o DNA associado a proteínas chamadas de estomas, certo? Formando aí esse nucleossomo. A associação desses nucleossomos origina aí uma fita cromossômica solenoide, certo? Que depois vai se associar com outras proteínas e vai formar o cromonema. O cromonema, ele é um pré-cromossomo, tá? Quando esse cromonema inicia-se um processo de divisão, esse cromonema se condensa, se tornando então o que nós chamamos de cromossomo, tá? Então é bem simples isso aí. Então o cromossomo, como eu disse para vocês, certo? Deixa eu só levantar o nosso material aqui. O cromossomo, como eu disse para vocês, ele só está presente durante o processo, certo? De divisão celular, tá? Esses cromossomos, eles são formados por um estrangulamento central, chamado de centrômero, de onde nós temos os braços cromossômicos. Se você dividir um cromossomo ao meio, cada banda dessa aqui é conhecida como cromátide, certo? Mas essas estruturas aqui são chamadas de braços cromossômicos. Nós temos hoje 4 tipos de cromossomos. Esses tipos cromossomais, eles variam de acordo com a posição do centrômero, tá? A posição do centrômero é o que vai determinar os tipos de cromossomo. Então, por exemplo, quando eu tenho um cromossomo, que eu tenho o centrômero no meio, dividindo ele em 2 partes iguais, é um cromossomo metacêntrico. Quando eu tenho o centrômero um pouco acima, uma leve diferença entre os braços, entre as cromátides, eu tenho um submetacêntrico. Quando o meu cromossomo ele é bem em cima, tá? Quando o meu cromossomo ele é bem em cima, tendo uma discrepância muito grande entre os braços, ele é acrocêntrico. E quando meu centrômero é terminal, onde eu só tenho um braço, né? Só tenho braços inferiores, ele é telocêntrico. Lembrando que esse cromossomo telocêntrico, tá? Ele não tem na espécie humana, tá? Porque ele não teria como se dividir de maneira igual, ok? Tipo de vegetal. Bom, as extremidades dos cromossomos são chamadas de telômeros. E existe uma enzima chamada de telomerase, tá? Que faz com que ocorra a divisão, certo? Cromossomal e a sintetização do DNA dessa região. Com o tempo, cada telômero vai se desgastando e vai acontecendo um envelhecimento, certo? Celular. Por isso as células, né, vão ficando com defeito. Tá? As células vão envelhecendo e vai acontecendo um desgaste dessa região, promovendo aí, ó, o envelhecimento, né, e podendo causar aí defeitos, causando problemas genéticos, como por exemplo o próprio câncer poderia ser causado. Não poderia ser causado, né? Na verdade, o envelhecimento celular ocasiona erros nas duplicações, causando mutação. Tudo bem? Beleza? Bom, passando adiante, nós temos aqui alguns conceitos. Genoma, né? Genoma é um conjunto de genes de um determinado indivíduo. O que é um gene? Gene é uma região específica do DNA que serve para manifestar a síntese proteica, né? Ou seja, a formação de uma proteína. Tá? Então, nós temos o genoma, o conjunto, e o gene, a parte específica. Na espécie humana, o nosso genoma, tá? Ele é formado por 2 tipos de cromossomos, os autossomos e os heterossomos. Esses heterossomos, eles também são chamados de cromossomos sexuais. Né? O que seriam cromossomos autossomos? Seriam aqueles cromossomos responsáveis pelas características morfológicas e fisiológicas, que não incluem as sexuais, cor do olho, cor da pele, textura do cabelo e assim por diante. E os heterossomos são cromossomos sexuais, que estão ligados somente ao processo, né, de características sexuais. Na espécie humana, nós temos
23 pares de cromossomos, sendo que 22 deles são autossomos e um par deles é sexual. Se for homem, XY. Se for mulher, XX. Ok? Então, é justamente isso que ele vem falando aqui. Ó. Tá? Certinho? Beleza. Os cromossomos autossomos, eles são divididos em pares de cromossomos iguais. Esses cromossomos iguais são chamados de homólogos. Eles contêm o mesmo gene. Tá? Já os heterossomos, os cromossomos sexuais, eles não são iguais. O X é diferente do Y, tá bom? O X é diferente do Y. Então, quando nós temos uma célula com 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos, ela é uma célula diploide, que é a maioria das células do nosso organismo. São as células somáticas do olho, da pele, da unha, da boca, do nariz. Quando você tem metade de 46, ou seja, metade do número de cromossomos, somente 23, são células haploides, né? No nosso caso, células gaméticas ou germinativas, que seria o espermatozoide, né? E o óvulo. Tá bom? Cariótipo. Cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos de uma célula humana. Tá bom? Somente isso. E aí ele traz aqui pra gente, ó. Cariótipo feminino, 22 AA, ou seja, 22 autossomos, 22 pares autossomos, mais XX, que é os pares sexuais, tá bom? O masculino, 22 AA mais XY, tudo bem? Tá? Mais XY. Porém, meninos, né? Deixa eu subir aqui novamente. Porém, nós sabemos que em alguns momentos pode acontecer alteração nesse número de cromossomos. As mutações, elas levam à alteração no número de cromossomos, tá bom? E é justamente isso que nós vamos trabalhar agora, né? As mutações que levam à alteração do número de cromossomos são as chamadas mutações numéricas, tá? Antes disso, deixa eu só voltar aqui para cima um pouquinho, para que vocês vejam o cariótipo humano, tá? Que tem uma micrografia aqui em cima, certo? Pronto, aqui tá. Às vezes demora um pouquinho para estabilizar o processo do material, tá? Então, por exemplo, aqui o que vocês estão vendo aqui é o cariograma humano, né? Uma cariografia que foi tirada. Esse indivíduo, ele é um indivíduo homem, né? Ó, X e Y. 22 pares de autossomos e um XY, tá bom? Como eu disse para vocês, né? Existem alterações nesse número de cromossomos. São alterações numéricas. As mais conhecidas são as chamadas aneuploidias, né? Que é os que alteram o número de cromossomos. Quando altera aí somente a estrutura cromossomal, elas são mutações cromossômicas gênicas ou estruturais, tá bom? Então, nós temos mutações que alteram o número de cromossomos. Como assim? Em vez de 46, vai ter 47, vai ter 45, tá? Então, nós vamos aqui para a primeira síndrome, que é causada por uma alteração no número de cromossomos. Síndrome de Down é uma trissomia, né? Ou seja, ela altera em existe um cromossomo a mais. Em vez de o indivíduo ter um par de cromossomo 21, ele tem um trio de cromossomo 21. Então, essa síndrome de Down, ela se caracteriza pela trissomia do 21. O indivíduo vai ter 47 cromossomos, né? Sendo ele homem ou mulher. Síndrome de Down, ela causa algumas, digamos assim, características básicas, né? Fraqueza muscular, um atraso de desenvolvimento mental, baixa estatura, olhos com fendas palpebrais, prega única na palma na mão, certo? Anomalias cardíacas e assim por diante. Hoje em dia é fácil você saber se um indivíduo tem síndrome de Down, né? Porque tem o teste do pezinho, né? Que o indivíduo faz o cariograma, se não pela própria ultrassom, você pode, através da medida do pescoço, ter uma noção. Síndrome de Turner é uma monossomia. Agora, em vez de aumentar, faz diminuir um cromossomo.
No caso da síndrome de Turner, ela só afeta mulheres. A síndrome de Turner nada mais é do que a perda de um dos cromossomos X. A mulher ela é XX, certo? E ela se torna X0. Ou seja, ela tem 45 cromossomos. Tá? Na síndrome de Turner, nós temos aí pescoço alado, baixa estatura, pouco desenvolvimento de mamas, pouco desenvolvimento de características sexuais femininas, tá? Órgãos genitais atrofiados, infertilidade, tá bom? Então, tudo isso é a síndrome de Turner, que é a perda de um cromossomo X, tá? No homem, nós temos a síndrome de Klinefelter, que também é uma trissomia. Ou seja, o homem é XY, então o homem com Klinefelter, ele é XXY. Ele tem um cromossomo a mais. Então esse indivíduo ele tem, né, estatura elevada, desenvolvimento de mamas, que é o que a gente chama de ginecomastia, também atrofiamento de órgãos genitais, tá bom? Tá certo? Então isso é a duas síndromes sexuais. Tudo bem? Alguma dúvida, meninos, sobre isso? Perguntas? Tranquilo? Essa parte final da aula aqui, nós já estudamos ela em sala, tá bom? Essa parte final da aula aqui, nós já estudamos ela em sala. Síntese proteica. Quando eu trabalhei o DNA para vocês, né, eu já expliquei para vocês. Síntese proteica nada mais é do que a formação de proteínas, tá? Formação de proteínas. Nós sabemos que a formação de proteínas ela depende, né, de fatores que acontecem com o DNA e o RNA. Então, vamos relembrar aqui, né? A molécula-chave para a síntese proteica é o DNA, certo? É ele que contém as informações para formar uma proteína. Porém, né, quem forma a proteína são os RNAs. Nós temos 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA ribossômico, certo? E RNA transportador. O RNA mensageiro ele tem a função de traduzir o que o DNA ele tem, ou seja, ele identifica os aminoácidos através de estruturas chamadas de códon. O RNA transportador ele tem a função de capturar os aminoácidos através dos anticódon. O que é códon? O que é anticódon? São sequências de 3 letras de RNAs. Mensageiro, sendo códon, transportador, sendo anticódon. Depois que o transportador ele capturou os aminoácidos e colocou na ordem, certo? Esses aminoácidos eles vão ser ligados pelo RNA ribossômico ou RNA ribossomal, tá? Então, nós temos esses elementos aí. Para que aconteça a síntese proteica, nós temos 2 fenômenos. Primeiro, a transcrição. O que é a transcrição? É a produção do RNA mensageiro a partir do DNA, tá? É a produção de RNA mensageiro a partir do RNA. E depois nós temos a tradução, que é a formação da proteína, certo? Então, ó, o RNA mensageiro é formado a partir do DNA, ele tem digamos assim, as informações para identificar os aminoácidos. Essas informações são passadas ao RNA transportador, que captura os aminoácidos. O RNA transportador coloca os aminoácidos em ordem e aí é ligado a esses aminoácidos formando a proteína. Então, a formação do RNA mensageiro a partir do DNA é a transcrição. A produção da proteína é a tradução. Tá certo? Beleza, meninos? Alguma dúvida? Então, olha esse quadro genético aqui, ó. Isso aqui são os códons, tá bom? E os anticódons, tá bom? Você vai perceber que, às vezes, o mesmo aminoácido, ele pode ser, digamos assim, representado por mais de um códon. Né? Ó, por exemplo, CU, leucina. CUC, leucina. Por que isso acontece? Porque o código genético ele é degenerado. Significa dizer que ele tem falhas. Então, o mesmo aminoácido, ele pode ser identificado por vários códons, tá? E a
A explicação para isso é que o nosso código genético, ele é degenerado, tá? Ele tem falhas, ok, meninos? Mas vejam, um aminoácido pode ter vários códons, mas um códon só codifica um único aminoácido. Tudo bem? Beleza, meninos? Aqui vem uma partezinha teórica sobre o processo de tradução, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, certinho? É basicamente isso que vocês precisam saber mesmo. Ok? Beleza? Beijo a todos. Qualquer coisa vocês podem me procurar. Certinho? Até mais!